100% online, estamos de volta com o podcast Bota na Obra para a gente fazer o podcast mais bota na obra da história, pelo menos até o momento de hoje, porque nós viemos direto da obra. É ou não é? E eu tô de bota. E você tá de bota? E eu também, não sei se vai aparecer aqui, ó. Tá a prova que a gente veio direto da obra. Não vou pedir a Laila para levantar. Não vai dar. A sua bota, senão vai abrir isso, peraí e tudo mais. Galera, é o seguinte, hoje eu estou aqui com a galera do Mais Controle e para eu não ficar apresentando, eles mesmos vão se apresentar e primeiro as damas. Opa, que honra. Bom, muito feliz de estar aqui com você hoje, Fabrício. Apresentar aí para o pessoal, meu nome é Laila, sou engenheira civil, administradora, sou especialista em gerenciamento de obras e gerente do time de sucesso do cliente da Mais Controle. Uau! E ao lado da Laila... Excelente, obrigado Fabrício, Laila, estamos aí junto. Sou o Marcel, sou cofundador da Mais Controle, sou engenheiro, estou aqui hoje para a gente poder contar um pouquinho da história da Mais Controle. Vai ser da hora. Tivemos aí o prazer de, antes de estar aqui, ter visitado a sua obra aqui em Belo Horizonte. Então, é um prazer enorme estar aqui, estar podendo compartilhar um pouquinho da história e junto com essa turma aí. Bom que a gente bota na obra mesmo, que a gente primeiro vai na obra, entendeu? Mostra que tem obra e aí a gente vem e grava o podcast. Então, se a gente tiver com a cara meio suja de terra, alguma coisa assim, é que a gente estava lá direto da obra. Galera, é o seguinte. Essa galera aqui do Mais Controle, o Marcel e a Laila, é um software de gestão de obras. Pelo menos eu prefiro chamar assim, não sei se vocês gostam de ser chamados assim, porque é o jeito mais fácil da galera entender. Então já vamos começar direto? O pessoal tá vendo aí na camisa de vocês, Mais Controle, Mais Controle. O que é o Mais Controle? Já explica pra galera que tá acompanhando, o pessoal já entender do que a gente tá falando aqui. Bom, vou tomar a palavra agora rapidamente. Mais Controle é um sistema, como você mesmo disse, sistema de gestão de obras. A gente é 100% focado em atender as demandas de empresas da construção civil no que tange à gestão de obras, à execução de obras. Nossos principais clientes hoje são construtoras, incorporadoras, empresas de engenharia e serviços. Então, por exemplo, cara, sou uma construtora. Eu não tenho nenhum software de gestão. Eu faço tudo com planilha. Eu não tenho controle de nada. Eu fico ali perdido, sem tempo. Eu fico sem saber quanto que eu tô gastando. Aí entram vocês, Laila. É isso aí. Outra pergunta também que o pessoal faz, né? Mas quem sabe disso? Só uma pessoa sabe. Não tem gestão de informação, ninguém sabe de nada, só fica centralizado em uma única pessoa e aí acaba que a gente não faz essa gestão do conhecimento também, né? Marcel falou ali, né? Poxa, a gente atende incorporadora, construtora. Mas eu estou mais em contato aqui com o cliente todo dia, eu já vou dar outros exemplos também. A gente tem galera que presta qualquer tipo de serviço para a indústria, para a empresa, serviço de manutenção, pessoal que trabalha com instalação de placa solar, energia solar. Então, qualquer tipo de serviço, qualquer gestão de serviços voltado aí, não só para construção, mas para reforma também, manutenção e etc. Você também pode, a gente também pode te ajudar. Legal. Olha só, o que é o comum ainda numa construtora é o seguinte, porque eu presto consultoria para várias construtoras aí no Brasil todo, né? Quem me acompanha aí há mais tempo sabe. E eu chego às vezes numa construtora onde o pessoal trabalha com planilhas. Não tem problema nenhum trabalhar com planilha, desde que essas planilhas sejam ali integradas, desde que essa informação ela circule pelos setores da empresa. Só que o que eu mais vejo é o seguinte, às vezes você tem uma média construtora, e aí não estou falando de construtora pequena, estou falando de uma construtora ali que está fazendo 7, 8 prédios de 10 andares, uma construtora ali que está com entre 50 milhões de reais e até 100 milhões de reais, né, em VGV, né, executando obras. Você vai nos suprimentos, a planilha dos suprimentos é uma. Você vai no financeiro, a planilha do financeiro, o cara tem a planilha própria do financeiro. Aí você vai em obras, o cara tem a própria planilha de obras. Você vai no planejamento e controle, o cara de planejamento e controle tem a própria planilha dele de planejamento e controle, que ele controla algumas coisas do financeiro.
E, assim, como que é os clientes que chegam, assim, para vocês de construtora? É desse jeito também? Enfim, Loucura, qual Fabrício. que é o cara chega gritando qual dor? Antes de mais nada, assim, só fazer um comentário. Haja PROC-V, né, para poder integrar todas essas planilhas. E é importante também saber que um sistema de gestão, quando a gente fala que é um sistema de gestão de obras, porque a gente integra os principais processos, que é o processo de orçamento, o processo de cronograma, gestão de compras, gestão de estoque, gestão financeira. Então, com as planilhas, a planilha, eu diria que ela é, digamos, a porta de entrada para o sucesso de uma empresa, eu diria, né? Que eu acho que pelo menos é melhor você ter uma planilha do que um pedaço de papel, que acontece muitas das vezes ainda Tem hoje. também, né? tem também. Papel? Papel? Puta, não pode falar isso aqui não. Não, Meu Deus! tem também. Meu Deus! Mas acontece, realmente. A gente tem contatos hoje com clientes do Brasil inteiro e muitos deles, a maioria deles utilizam realmente planilhas. São planilhas e processos descentralizados. E alguns ainda chegam utilizando papel, né? Mas pelo menos a empresa que utiliza a planilha, ela já deu um primeiro passo. Então ela tem ali os orçamentos na planilha, tem as compras. Então ela chega a um momento que ela tenta integrar tudo isso. Então começa aí o desafio de uma gestão profissional de obras, eu diria. Eu tô rindo aqui que eu tô pensando assim, o cara que tá no papel, se ele chega e fala assim, olha, no Mais Controle tem a função digitalizar, entendeu? Quer digitalizar o papel dele. Tá, mas quais são então as funcionalidades? O cara que tá aqui fala assim, beleza, velho, sou software de gestão e tal, quais funcionalidades que tem lá dentro assim que vai resolver minha vida? Tudo vai resolver tua vida ali pra começar, né? Porque o perfil que a gente recebe lá, a gente não tem até um perfil específico, né? Você tinha perguntado. Uhum. Não tem um cliente, o cliente ele é assim. A gente tem um cliente, como o Marcel falou, que já chega, já que a gente já considera que tem um nível de organização, que é o cara que já tem a planilha, ele já tem noção de que ele precisa controlar de alguma forma a informação, que ele precisa fazer algum tipo de análise, embasar alguma decisão dele em cima de algum dado. E a gente tem um cara que não tem dado nenhum, porque o que tem papel, ele ainda tá na frente de alguns, tá? Porque ainda tem aquele que não tem, que é aquele típico tocador de obra mesmo, que ele vai lá, tá, sei lá, 60 anos aí no mercado fazendo obra e ele aprendeu com o pai dele a fazer obra e ele já sabe como é que faz e já sabe o que vai levar e aquilo tudo tá só na cabeça dele e ele sempre fez daquele jeito e ele quer agora se profissionalizar, né? Porque tecnologia, a palavra tecnologia fica muito em voga, né, na realidade hoje, então ele acaba tendo mais contato com essa informação de que existe uma tecnologia e aí ele quer conhecer, quer melhorar e surge essa demanda dele crescer também. Agora, o cara que já vem com o papel, com a informação, normalmente a maior dor dele é querer realmente centralizar a informação, ter acesso mais fácil a toda a informação, como você falou, de todos os departamentos da empresa conseguirem ter acesso àquilo, controle financeiro, muita gente não sabe o que deu de lucro dentro de uma obra, sabe que fez, que ganhou um dinheiro, mas não sabe o quanto foi, mensurar isso, não sabe mensurar, né? Então isso é uma dor muito grande. E aí, o que ele vai encontrar ali no Mais Controle? Ele vai encontrar todos os módulos que vai ajudar ele a ter todo esse controle da informação. Desde o momento de cadastrar os contatos que ele tem, os profissionais que ele tem, se precisar acessar a documentação de um profissional específico, de um fornecedor específico, ele vai ter toda essa informação lá. Ele vai ter um cadastro de todos os insumos, materiais de obra, equipamentos que ele pode vir a precisar para executar algum tipo de serviço, vai ter o cadastramento de todos esses serviços e toda essa informação ele vai usar para fazer o orçamento dele, lá no módulo que a gente chama de módulo de obras. Aí ele vai fazer o orçamento, montar a estrutura analítica do projeto dele, montar todo o planejamento dele de cronograma, de datas, de previsão, de recursos que ele vai precisar desembolsar ao longo de um período. Vai fazer todo o controle dessas compras também, então ele já tem previsto o que ele precisa comprar, quando ele tem que comprar, então ele começa a fazer a solicitação das compras a partir do momento que a obra já está rodando lá, a solicitação direto do campo, a cotação de compra, a ordem de compra, toda integrada, tanto com o orçamento que ele já fez, quanto com o financeiro que ele vai gerar a partir do momento que essa compra chegar. Legal. O controle todo do estoque dele também, né, para quem já tem um porte um pouco maior, tem um controle
de todos os insumos ali, que é muito importante esse controle de estoque. Evita compra desnecessária, principalmente, que a gente vê muito. Eu já trabalhei em pequena construtora e eventualmente comprava coisa quando chegava lá no depósito, nossa, bem tinha esse cano aqui, nossa, bem tinha isso aqui. Então, compra coisa desnecessária, tem todo o controle de estoque ali. Dia a dia de obra, com diário de obras também. Clareza do serviço, transparência para o cliente, para quem está ali querendo ver o dia a dia mesmo, né? E todo o controle financeiro, pagamentos, contas a pagar, receber, fluxo de caixa, resultado. Então, você vê ali a sua operação toda rodando dentro do sistema, dentro do único local. Tem um negócio legal, você que está assistindo esse podcast é o seguinte, olha só, toda obra, isso aqui eu só ensino para os meus alunos, tá? Mas eu vou ensinar aqui nesse podcast. Toda obra ela funciona como se fosse uma filial da construtora. Então, cada obra tem o seu centro de custo, cada obra tem o seu próprio custo, cada obra vai ter o seu próprio faturamento, a sua própria margem de lucro, a sua própria equipe de execução. Então, ela funciona como se ela fosse uma filial. Então, quando você controla e gerencia tudo isso, e fazendo isso com uma gestão profissional, aí que é o que eu falo. A gente está falando muito aqui dessa parte do financeiro, porque se a obra é como se fosse uma empresa, como se fosse uma filial de uma empresa, toda obra tem que dar uma parada muito legal que você falou aí, que engenheiros e arquitetos estão esquecendo, que chama lucro. A gente ama fazer obra, eu amo fazer obra. A gente estava ali agora, vocês viram como é que eu chego lá, tal, sei tudo que está passando e tal, tô com a obra toda na cabeça, cara, muito legal. Só que se a obra não der lucro, o que eu estou indo fazer lá, né? Então, o Mais Controle vai ajudar até nisso, o cara garantir que ele tem lucro. E assim, isso que você falou não é no Brasil inteiro. As construtoras, o cara até tem lucro, né? Só que ele não sabe quanto de lucro ele teve. Então assim, cara, tem muita construtora quebrando porque passa muito dinheiro na mão e fica pouco dinheiro no bolso. Tem muita gente fechando a construtora por conta disso. Cara, eu tô passando muito dinheiro na minha mão e tá ficando pouco, eu tô ficando desanimado, eu tô ficando frustrado. Eu tenho centenas, não é nem dezenas, não, são centenas de alunos que chegam e falam assim, Fabrício, eu vim fazer o seu treinamento de gestão de obras porque eu tô ficando frustrado que tá passando muito dinheiro na minha mão e eu não tô vendo ele ficar. E você fala tanto de lucro, aí eu vim. Eu falei assim, então venha, meu filho, você tá no lugar certo. E aí depois vira case de sucesso. E muitas vezes, Fabrício, a gente vê o pessoal que tem o lucro, mas ele não sabe como ele pode otimizar isso. Uhum. E ele só vai conseguir enxergar isso se ele tiver montado um orçamento ideal, um orçamento perfeito, que ele vai aprender lá com o Fabrício como fazer um orçamento perfeito, orçamento de obras perfeito, se ele tiver um orçamento e se ele fizer o direcionamento correto das despesas que ele está fazendo. E aí ali ele vai enxergar, tá bom, esse serviço aqui está me dando lucro, esse serviço aqui está me dando prejuízo. Se esse aqui está me dando prejuízo já no meio da minha obra, o que eu vou fazer lá na frente para eu otimizar os serviços que eu vou fazer ainda para que a minha obra no final feche com um resultado ainda assim positivo. Olha que show. Ele fica esperando chegar no final para saber quanto ele vai ganhar. Ele já tem que saber quanto ele quer ganhar no momento que ele faz o planejamento dele. Isso realmente é muito comum, né? Muito comum. Acho que isso aí o profissional que ele forma na engenharia, ele sai da faculdade com uma visão muito técnica, muito de execução. Então ele gosta, ele quer estar em campo, ele acaba desprezando ou então não dando o devido valor para a parte administrativa, para a gestão da empresa, para os processos de contas a pagar, contas a receber, gestão de compras. E muita gente que às vezes confia demais num único fornecedor, por exemplo, e acaba se enganando com o tempo. A gente já houve casos... que te vendia mais caro. Eu falo isso com meus alunos. Já houve casos de clientes nossos utilizando o nosso mapa de cotação que ele falou, cara, poxa, tô decepcionado. Teve um caso curioso. Compra 10 anos com esse cara. Exatamente. Me garantiu. Ele comprava há anos com o mesmo fornecedor, cara. Eu senti no tom de voz dele, assim, o desprazer dele ali com o fornecedor. Porque, cara frustrado. Cara, ele falou, cara, fiz um mapa de cotação aqui, eu identifiquei que o meu fornecedor que me atende há anos, ele tá me cobrando, na verdade, ele é o maior preço. Então, assim, ele tá muito na execução, um engenheiro de obra, né, o tocador de obra, ele gosta de estar em campo, gosta de estar em contato com os profissionais da obra, com a mão de obra, com o cliente, mas com o tempo,
essas atividades elas vão sugando cada vez mais o construtor ou o gestor de obras. E, cara, você falou um negócio aí da hora, que é o seguinte. A gente tá falando aqui de tocador de obra, né? E oficialmente eu vou pegar esse mérito. Geralmente eu tenho problema de assumir os méritos das paradas. Eu sou o pai dessa frase. Do tocar, tipo, batizar quem não tem uma gestão profissional de tocador de obras e fazer essa separação entre, cara, você está tocando obra ou você está gerenciando obra. E aí, eu quero saber de vocês o seguinte. Os clientes de vocês, quando eles chegam, claro, todo mundo chega a tocador de obra, porque ninguém vai procurar o mais controle. Cara, tô todo organizado, minha consultora tá com um lucro maravilhoso, tá tudo lindo, eu só quero mais controle aqui para ter. Não é, né? O cara chega todo cagado. Então todo mundo que entra tocando obra. Mas a partir do momento que ele tá com mais controle rodando na empresa, que amadureceu isso também dentro da empresa, que tem um tempo de amadurecimento, né? Não é só, gente, não é só ter lá o software, né? E, cara, agora tá tudo lindo. Não, tem que usar, tem que amadurecer, tem que, né, ver como funciona dentro de cada consultora no seu contexto. Mas depois, sei lá, até bom vocês falarem também. Quanto tempo depois, uma construtora, utilizando o mais controle, ele consegue ter a clareza ou a consciência de chegar e falar assim, meu Deus do céu, eu tocava a obra mesmo, mas graças a Deus e graças ao mais controle, agora depois de X tempo, agora eu estou gerenciando obra. Olha, cara, eu era todo errado, eu estava todo bagunçado, meu Deus do céu, como é que eu não quebrei antes? Entenderam a pegada? Eu acho que, eu não diria que tem um tempo específico, porque é bem relativo também com o tamanho da obra do cara, né? Porque não necessariamente ele tem que esperar a obra acabar para ele chegar no resultado, mas quando ele já começa a ter ali uma certa organização, que eu já vi gente que pagou 2 vezes o mesmo empreiteiro. Isso, esse cliente, ele tinha, acho que 1, 2 semanas de utilização do sistema. E aí, dentro disso, ela resolveu lançar um retroativo dessa semana para trás, que era o início do mês, e ela descobriu que ela pagou R$10.000 2 vezes para o mesmo fornecedor, o mesmo prestador de serviço. E honesto prestador também, né? Então, parceiro também, né? Aí ela foi cobrar ele e ele não quis devolver o dinheiro. Ela Parceiro. viu depois lá no extrato do banco e ela só descobriu porque ela estava fazendo esse lançamento financeiro aí retroativo no sistema. Então, assim, com 1, 2 semanas de uso do sistema, ela falou, Laila, quantas vezes será que eu já não fiz isso na minha vida? E nem sabia. E acontece mesmo, acontece. Eu já vi outros casos também de clientes que falam que fornecedor cobraram 2 vezes, aí ele rapidamente consegue consultar dentro do sistema, ele busca o comprovante de pagamento e fala, ô fornecedor, mas espera aí, eu já te paguei. Não, se ele tiver tudo lançado ali no sistema, ele nunca vai correr o risco de pagar alguém 2 vezes. Ele vai fazer uma conciliação bancária, uma importação do arquivo do extrato bancário, do OFX dele lá do banco, e ele vai conciliar certinho tudo que ele pagou com tudo que ele provisionou ali no sistema e ele vai ter que bater. Pagou, deu baixa, ele não vai pagar de novo. Não tem por que ele pagar de novo. Legal demais. Agora a pergunta que quem está acompanhando a gente ali deve estar doido para fazer para vocês. E eu, como representante de toda a galera que está assistindo, eu vou fazer essa pergunta. Qual que é o momento de uma construtora de qualquer tamanho ter o mais controle? Quem está acompanhando a gente, o cara ter essa certeza assim, ó, tô no meu momento ou não tô no meu momento? Legal, boa pergunta. Vamos começar pelo pequeno. Interessante, Fabrício. Primeiro, é importante a gente destacar que o Mais Controle hoje a gente atende pequenas e médias empresas da construção. Então, isso pode variar demais. Tanto desde a estrutura administrativa da empresa, às vezes o gestor ele trabalhando sozinho, ele consegue manipular o sistema. Desde que, né, Laila? Já tem um perfil planejador, ele já esteja habituado a fazer algum tipo de controle ali, já tem esse hábito de, não, vou sentar no escritório aqui agora para eu fazer aqui a minha organização, do que eu tenho que pagar, do que eu tenho que fazer na próxima semana. Então, ele já tem ali o hábito. Ele seja organizado. Exato. Então, vamos começar pelo cara, ó. Sou eu, um assistente de engenharia, eu não tenho organização nenhuma, eu sou tocadorzaço de obra. Posso ter mais controle? Pode.
Pode ter mais controle. Não tem organização nenhuma. Não tem problema. Você quer ter? Esse é o seu objetivo? Você quer se dedicar a isso? Quer. Não, você tem que querer. Entanto, essa pessoa, ela vai ter, que mudar, eu entendo que essa pessoa teria um pouco mais de dificuldade, né, Laila? Porque, assim, o principal ali, eu acho que um gatilho inicial é a pessoa querer ter mais organização. Eu acho que a pessoa pode tocar as obras no dia a dia, mas ela tem que entender que as informações delas estão desorganizadas. Então, a partir do momento que a pessoa fala, olha, eu preciso de organizar a minha rotina, eu preciso de dividir as minhas tarefas de gestão de obras, visita à obra e atividades administrativas. Então, possivelmente, o Mais Controle pode também atender essa pessoa. Tá, vou trazer cenários aqui, então. Vamos para o próximo nível de empresa. Ó, sou uma pequena construtora, onde eu sou o engenheiro responsável e dono, eu tenho um administrativo, eu tenho um comprador e eu tenho um assistente de engenharia que ainda fica mais nas obras para mim. Faço tudo em planilha. Já passou da hora de você ter o seu sistema de gestão e ter todas as suas informações centralizadas. Pronto, legal. Deixa eu pegar mais um caso aqui. Ó. Sou uma média construtora, tenho 20 funcionários, assim, a construtora tem 20 funcionários, mais os empreiteiros e tal, a gente já está com uma estrutura robusta, fazemos tudo também nas planilhas, enfim, tem aqueles ruídos e tudo mais, mas sei que a obra está dando lucro, enfim, as coisas rodam bem dentro da empresa. Pode ter? Passou da hora também. Né? Já tá todo mundo atrasado. Nesse último caso, eu diria que realmente passou da hora. Uma estrutura administrativa mais robusta. Então, assim, com certeza, o computador da equipe vai estar recheado de planilhas, informações provavelmente centralizadas. No caso anterior, eu diria que é uma estrutura um pouco mais enxuta, que tem ali 3, 5 pessoas no administrativo. Provavelmente as planilhas ali é o primeiro passo ali para a pessoa ter controle e gestão da empresa e das obras. E é o momento ideal, eu diria, para adotar um sistema de gestão como Mais Controle. Porque ela já está habituada com alguns processos, já sabe diferenciar o que é atividade administrativa, do que é atividade de gestão de obras, visita. Show. Então, uma empresa pequena, com uma estrutura enxuta, é o melhor momento para adotar um sistema. Porque a partir do momento que a empresa começa a captar mais obras, começa a aumentar a sua operação e até contratar mais pessoas, ela já tem os processos formalizados. Show. Aí, tá vendo? Então, não espera você ficar bitelo para você organizar as coisas, não, velho. Já vai organizado, tá aí, ó, tá rodando, tá azeitada as suas obras, sua construtora e tal. Já traz o software, organiza, que isso vai até potencializar seu crescimento. Eu diria assim, Fabrício, ó, obra é a sua fonte de renda, é a sua atividade principal. Você já tem um certo perfil planejador, então você já tem o hábito de fazer algum tipo de controle, que seja anotando num caderninho, mas você já tem ali o hábito de ir para o escritório se organizar. E você tem 2 obras, 3 obras em andamento, que já fica mais complexo de você gerir com várias planilhas, já pode vir conhecer a gente. Show. Agora, olha que legal. Eu gosto de saber os bastidores. E quem acompanha podcast também gosta de saber bastidores. E eu quero saber o seguinte, cara, como que começou o Mais Controle? De onde que surgiu a ideia? Que dia que vocês caíram da cama lá e falaram assim, eu vou fazer um software de gestão? Quando que começou? Que ano que começou? Rodou MVP? Não rodou MVP? Como é que foi para vender para os primeiros clientes? Como é que era a primeira versão? Era tosca, não era tosca? Enfim, como é que começou? A primeira versão sempre a gente acha tosca, não? E depois que a segunda tá pronta, né? Já vou. Legal, Fabrício. Vou contar então um pouquinho, em resumo aí a história, né? Mas Controle ela surgiu a partir da necessidade real que eu e meu sócio tivemos, trabalhamos juntos em uma empresa de manutenção predial na nossa cidade de Juiz de Fora e também fazendo serviços daqui de Minas Gerais, né, fazendo um serviço também na região. Então a gente viveu na pele os desafios de gestão de obras. A gente executava todos os processos em planilhas, em formulários, em pastas,
de visita à obra, visita técnica, orçamento, cronograma, gestão financeira, compras, era tudo feito em planilhas de Excel ou papel. E com o tempo, realmente, elas vão se tornando complexas, o manuseio. Então, foi aí que a gente também, naquela época, a gente já tinha uma equipe. Que ano foi? Isso foi, a gente identificou essa necessidade, eu diria assim. 83. Eu não fui nem nascido nessa época. Mas foi mais ou menos em 2015 que a ideia surgiu. Legal. Em 2016, mais especificamente, a gente abriu, inclusive, o CNPJ da empresa. Nosso primeiro cliente a gente foi ter em julho de 2017. Embora a gente fale daqui de Minas Gerais, né? Mas com 1 ano e meio, então, vocês já tinham o primeiro cliente? 1 ano e meio, a partir do momento, na verdade, que a gente identificou a oportunidade, a gente fez uma pesquisa junto com outras empresas também da nossa cidade que faziam serviços similares ao nosso, construtoras, e a gente percebeu que dentro da nossa região ali era uma dor similar. Então a gente realmente pensou que aquilo poderia ser uma oportunidade, desenvolver um sistema de gestão integrado, online, de fácil utilização, e a gente fez uma pesquisa de mercado a nível Brasil. A gente aplicou uma pesquisa em todo o Brasil, e a gente identificou que existe... Ibope não traz os números errados. Mas a gente identificou que existia um paradigma na maioria dessas empresas. A gente entrevistou quase 300 empresas. A gente levantou uma lista de 500 empresas, conseguimos falar com quase 300. Mas vocês ligaram? Sim, ligamos. Bastidores de verdade. Não, eu Vocês contrataram alguém que faz isso? Exato, a gente contratou uma empresa para poder fazer a pesquisa de mercado. A gente levantou as perguntas que a gente queria saber, e naquela pesquisa que a gente fez, final de 2015 mais especificamente, 2015 inteiro a gente ficou maturando essa ideia. A gente falou, cara, beleza, então já que a gente vai fazer, antes da gente começar, vamos fazer uma pesquisa de mercado. Então a gente identificou que existia um paradigma para essas empresas da construção, de que softwares eram caros e complexos. Eles eram distantes da realidade de uma pequena e média empresa da construção. Então foi aí que a ideia de ter criado o Mais Controle, que é um sistema de gestão integrado, de fácil utilização, acessível. Com 1 ano e meio vocês já estava rodando já a versão 1.0, sei lá. Exato. Como vocês chamam. Assim que a gente identificou a oportunidade ali no final de 2016, 2015, em 2016 a gente prototipou o sistema, inclusive em casa de ferreiro, espeta de pau, né? A gente prototipou o sistema tudo em planilha de Excel. Aí o que a gente fez? A gente apresentava para as empresas da cidade o sistema, e algumas delas falavam assim, cara, isso aqui me atende, deixa eu usar. Eu falei, calma, isso aqui é só o layout, vamos começar a desenvolver ainda. Então a gente levou 1 ano e meio para desenvolver a V0, né, a gente disse. Que é aquela versão que você tem vergonha de lançar. Mas a dor era tão grande, e no nosso site a gente colocou um formulário logo na sequência, assim que a gente começou a prototipação, em conjunto a gente também começou com a estratégia de marketing digital, produzindo conteúdo. Acho que essa é a parte pior, cara. Acho que essa é a parte pior. A estratégia de marketing para captação de cliente inicial, essa foi em paralelo. A gente desenvolveu o site em paralelo junto que a gente estava desenvolvendo o sistema. Então a gente, no nosso site, já começou a ter as primeiras visitas, e a gente colocou um formulário pelo Google Forms mesmo, sabe? E os clientes ligavam pra gente. E nisso, na época, o meu sócio, ele manteve, o Guilherme Junqueira, ele manteve a empresa, e eu estava trabalhando numa fábrica, em outro local. E a gente desenvolvendo os softwares, finais de semana, à noite, virando noite, enfim. E a parte de programação? Vocês não são programadores? Exato, a gente terceirizou a programação para uma das pessoas, inclusive, que é sócio nosso hoje, que também é o Adriano, que você mesmo conhece. Então vocês iam prototipando, vocês trabalhavam fora do trabalho, né? Depois do trabalho, vocês prototipavam e aí julgavam com o Adriano para tipo assim, mano, alguém precisa desenvolver isso, vai lá, ferão. Exatamente. A gente homologava também, que ele entregava o que a gente esperava que fosse feito, a gente homologava, via se era aquilo mesmo, passava novas demandas, em paralelo produzia conteúdo para o nosso site. E foi aí que a gente começou a receber as primeiras visitas no site e tivemos as primeiras conversões. As pessoas entravam em contato com a gente pelo Google Forms, a gente ligava para elas, fazia uma abordagem comercial
Ou você ou o Guilherme. Exatamente. Às vezes a gente Olá, andando... aqui é o Guilherme e tal. Desconto, deixa eu ver com o financeiro. Exatamente assim. Eu não sei como é isso. E a gente, foi aí que a gente conquistou o nosso primeiro cliente em julho de 2017. Foi o Marques da Planeges, que é uma construtora lá de Florianópolis. Mesmo a gente falando de Minas Gerais, nosso primeiro cliente foi de Florianópolis. Cara, deu um voto de confiança aqui pra galera. Mas ele sabia que ele era o primeiro? Não sabia. Não E sabia. ele está até hoje? Ele, até recentemente, ele parece que passou a sociedade dele pro... Era uma sociedade, aí parece que desfez a sociedade. Não tá mais. Então ele foi fiel. Assim. Foi fiel, cara. Ele viu muito da nossa evolução, assim como diversos outros clientes. A gente tem muitos clientes antigos que estão desde o início e eles observam aí a evolução que a gente teve. Eu disse que é bizarro essa forma de ver de como que eles captaram o cliente no primeiro momento, porque hoje eu olho, né, nós olhamos para a estrutura da empresa, né, em relação a marketing, desde o momento que a gente entende que talvez ele pode ser um cliente de atendimento ali dos consultores de vendas e tal. Eu falo assim, cara, como vocês conseguiram captar um cliente com o Google Forms? Google Forms, mas tem tudo, site, Tudo, funil, não, até números, etc. número, dado. Legal, da hora. Agora é o seguinte. Aí vocês conseguiram lá os primeiros clientes e tudo mais, fizeram essa primeira versão. E quando que foi de começar a chegar as primeiras pessoas para montar time? Porque antes vocês faziam tudo, né? Exato. E quando começou a montar time, assim, chegar gente para a empresa, começar a ter equipe e tudo mais? Foi justamente quando o nosso trabalho em marketing digital começou a surtir efeito. Então, as primeiras pessoas que chegaram para trabalhar com a gente foi na área comercial. Sim. Inclusive estagiários. A gente foi contratando estagiários, que alguns deles hoje, a maioria, assim, continua com a gente, alguns foram contratados, enfim. Mas, a partir do momento que a gente começou a ter um fluxo ali de interessados pelo nosso sistema, a gente começou a montar um processo comercial. Legal. Então, hoje, né, atualmente, a gente já tem uma estrutura de pré-vendas, de consultores para poder demonstrar o nosso sistema na prática. Então, as primeiras pessoas que chegaram ao nosso time integraram, geralmente, foram ali para o comercial, marketing, desenvolvimento também, eu diria. Acho que... E quando vocês chegaram, falaram assim, ó, vou sair dessa indústria que eu estou trabalhando, vou sair da empresa de manutenção, vamos focar só no mais controle. Teve... Foi um ponto de inflexão aí, porque a gente começou a ter ali os primeiros clientes, eu diria ali, a gente devia ter ali uns 15, 20 clientes. Eu ia pensar, eu falei assim, 3. E gerava um fluxo de contato com eles que a gente precisava de fazer videochamadas com eles, às vezes no nosso quarto. E às vezes, ou então eu falando com o cliente andando na rua. Então surgiu assim realmente a necessidade de ter alguém ficar ali um tempo mais integral na operação. Então, eu assumi essa responsabilidade lá atrás, em 2000 e... A empresa ficou rodando praticamente 2017 toda, a gente trabalhando em outras atividades. Os nossos primeiros clientes chegaram, a gente realmente trabalhando em outros negócios. Mas em 2018, provavelmente já no início de 2018, a gente inclusive participou de um processo de incubação de empresas. Lá na Universidade Federal de Juiz de Fora tem um CRIT, que é o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia, que ele dá uma assistência para empresas de tecnologia e inovação. Então, a gente participou de um processo seletivo, apresentamos um plano de negócio e a gente paga um aluguel para estar lá, né? Mas em contrapartida é um aluguel subsidiado, que a gente tem acompanhamento dos resultados da nossa empresa, a gente tem treinamentos. Então, a partir do momento que a gente teve os primeiros clientes, a gente viu que era necessário profissionalizar ali a gestão da empresa, ter alguém integral e também ter um escritório. Então, foi o momento que eu assumi essa responsabilidade de largar, eu pedi contas do meu trabalho na fábrica que eu trabalhava em Três Rios. Tchau, galera! Para assumir ali trabalhando na empresa. E eu não utilizava meu dia inteiro na empresa, eu ficava meio expediente ali de início, porque logo no primeiro, segundo mês eu também dei consultoria, eu trabalhava com consultoria, eu gosto muito de análise de dados, a minha especificidade eu diria. Então, em paralelo eu fui dando consultoria e trabalhando ali na prototipação, homologação, marketing comercial. E foi aí justamente, que emenda aí na pergunta anterior, que foram chegando as primeiras pessoas.
A gente foi, então, recrutando estagiários, a gente foi treinando, nosso volume foi aumentando. Então, a empresa de lá para cá, graças a Deus, veio só crescendo o time e a quantidade de clientes. Show. E dá pau entre os sócios? Como é que dá quando tem que definir alguma coisa de inovação, alguma coisa de planejamento estratégico para o ano seguinte? Vocês, tipo assim, cara, como é que é esse relacionamento, assim, até pra galera que tá acompanhando a gente, porque nem todo mundo que tá aqui, gente, é empreendedor, né? Nem todo mundo que tá aqui ou às vezes quer ser um aspirante, tudo mais. E empreender, eu acho que eu até um dia eu podia fazer um podcast, alguém me entrevistando para eu falar de empreendedorismo, sabe? Legal. Porque eu sou um cara que mais, tipo assim, cara, não é essa parada que a galera fica vendendo na internet aí, que é tudo lindo, maravilhoso, você vai ficar rico, vai, não, tá? Eu acho que os bastidores é diferente. E como é que é os bastidores, assim? Mas não precisa detalhar. Eu acho que assim, graças a Deus, assim, Conta só os pau mais fudidos que aconteceu. Aqueles de bater a mão na mesa e sair gritando. Eu acho que assim, Duvido. diferente assim de muitas sociedades que somente eu trabalhando como consultor, trabalhando também em outras empresas, realmente sociedade não é fácil. E eu vejo muita discórdia, muito desentendimento entre os sócios. Meu relacionamento com o Guilherme, o Adriano também, a gente tem um nível de complementariedade muito bom. Eu tenho uma visão, digamos, operacional, estratégica. O Guilherme ele tem um bom conhecimento financeiro e estratégico também. A gente tem elos que se unem. Legal. E a gente tem momentos também, atividades que cada um desempenha e tem um conhecimento mais profundo. Faz lá que você sabe fazer, Exato. Faz você que você sabe fazer para lá. Exato. Então hoje a gente se divide muito bem, assim, eu diria. A gente tem um ótimo relacionamento. A gente faz uma coisa importante também que eu acho interessante dizer, são os processos que a gente tem dentro da empresa. A gente tem reuniões mensais com a equipe para poder apresentar resultados, onde toda a empresa se reúne. Eu tenho uma reunião entre os sócios, que a gente faz uma reunião mensal também. Então, são momentos para a gente estar trocando ideia e estar se adiantando sobre as decisões. Então, isso eu acho muito importante, assim, para todo mundo que trabalha com equipes. O que faz o resultado da sua empresa são todas as pessoas que trabalham com você. Você sozinho não é o resultado da sua empresa. São 3 pessoas ali, né, com perfis totalmente diferentes, Marcel, Adriano e o Guilherme, complementares, como o Marcel falou, mas quando você falou sobre decisão, o que eu vou desenvolver? Logo na minha cabeça já veio as nossas reuniões, porque não são eles que decidem sozinhos o que vai ser desenvolvido. Uhum. A equipe, quem está em contato com o cliente, tanto lá do comercial, que às vezes o cara que nem virou cliente ainda, mas ele tem uma dor, quanto o time de sucesso do cliente, que já está em contato com o cliente, todo mundo senta junto, mapeia junto e fala, olha, a gente tem essa e essa dor. O desenvolvedor, tá, a gente pode fazer isso, dentro desse tempo. Pronto, então ali eles têm os insumos para tomar a decisão, que não vai ser uma decisão que o Marcel vai chegar e vai falar assim, não, mas eu quero que faça medição agora, então vai fazer medição agora. Não, a gente chegou à conclusão que medição vai sair esse ano, tá? Porque foi uma conversa com o time, uma necessidade que todo mundo identificou e todo mundo chegou à mesma conclusão de que tinha que ser a bola da vez. E importante também, eu acho que a Laila disse também, ouvindo muito cliente. A gente tem uma escuta muito ativa. A gente tem canal de sugestões. A gente, sempre quando é necessário, o cliente às vezes traz alguma sugestão e a gente agenda uma videochamada, pede para ele nos mostrar do jeito que ele faz, para ver se é da mesma forma que a gente está pensando e que outros clientes também fazem. O que a gente faz hoje é mapear todas as demandas e, digamos ali, ranquear por uma ordem de prioridade. Show. Agora é o seguinte, de bate-pronto, são 2 coisas. Vou fazer 2 perguntas, uma é rápida. Vou fazer para lá. Eita! É o seguinte, a galera quando fala de software de gestão fica pensando assim, cara, será que é caro a implementação? Será que é caro e etc e tal? Não vou te perguntar preço, mas é caro. Hipótese alguma. E eu sei quanto que é e não é caro, tá? Então você tá achando aí que é um negócio que você vai pagar, eu vou pagar R$5.000 só de implementação. Não existe isso. Não, e essa é boa, Fabrício. Quando o cliente fala com a gente qual que é o preço,
e se ele já logo fala que quer um desconto, cara, ele levantou a bola para a gente cortar. Isso aí é fato. Porque preço hoje não é objeção de compras. Hoje mais controle é o melhor custo-benefício do mercado. Nosso sistema ele é extremamente intuitivo, integrado. A gente integra os principais processos e num custo assim, muito acessível. Ele é realmente um investimento para a empresa. E a segunda pergunta, aí eu quero saber de Laila e quero saber de você. Que é o seguinte, independente de quem está acompanhando aqui, se vai usar o Mais Controle ou não, eu quero saber o seguinte. O que vocês, diante de estar em contato com consultores do Brasil inteiro, o que você recomenda para quem está assistindo esse podcast e tem sua construtora, ou constrói, ou quer construir? O que você diria para essa pessoa? Tá? Não é tenham mais controle, não é isso. Tá? Mas assim, o que você vê das dores da galera e que você fala assim, cara, segue por esse caminho aqui, o que você falaria? Eu falaria de cara assim, gaste mais tempo com o seu planejamento do que com a sua execução. Boa, curti. Realmente, daria para falar muitas coisas aqui, né? Apertadaço agora. Mas eu acho que isso depende muito também do estágio da construtora. Mas vamos começando do início. Acho que primeiro a construtora ela tem que conquistar os primeiros clientes. Ela tem que ter frequência na conquista de novos clientes. A obra ela tem que estar sempre chegando novas obras. Ela tem que buscar ter organização das informações dela. Buscar saber... Saber o que você vai fazer ali. Qual que é o escopo do seu serviço? Como que você vai fazer uma coisa que você não sabe nem o que vai ter que ser executado? Ter processos, né? Talvez isso sejam os processos. Criar processos dentro da empresa para ela poder, em algum determinado momento, delegar as atividades para uma outra pessoa. Porque caso seja interesse da pessoa, da empresa, do empreendedor, do gestor, crescer, prosperar, enfim, ele vai precisar de ter mais pessoas com ele ali executando outras atividades. Você sabe bem. Então, ele vai precisar de uma pessoa no financeiro, uma pessoa no compras. Então, quanto mais processos estruturados essa pessoa, essa empresa tiver, melhor para o crescimento sustentável dela. Seja essa gestão, essa organização por uma planilha, por um caderninho, mas faça a gestão da informação, dos dados. Não fique somente com as coisas no WhatsApp ou na cabeça. Eu acho que esse é uma dor que eu vejo muito grande do cliente que chega até a gente desesperado. Ele quer um botão mágico. Show. E eu só posso dizer para você o seguinte, obra tem que dar resultado e lucro. Não esquece dessa parada. Olha só, agora eu trouxe um presente para vocês. Na verdade essa caneca que vocês estão tomando aí, ela é de presente para vocês. Que beleza. Então vocês agora têm uma caneca do podcast Bota na Obra. A minha é branca, quem deve estar se espelhando, nossa, mas por que a caneca do Fabrício é branca? Por que a dele é diferente e tal? É porque eu esqueci onde que está a minha preta. Tá? A gente nessa arrumação aí, eu não sei onde ela está. E o que eu sempre faço quando tem esse podcast aqui é o seguinte, todo mundo que senta aqui recebe um presente. E eu tenho um presente para vocês dois, o Rosenberg está nos bastidores, mas você vai receber também. Olha só, é o seguinte, todo mundo que vem aqui recebe um presente e recebe um vinho. Bacana. Chique. Muito obrigado. Geralmente são vinhos portugueses porque... eu acho que... Acho não, é um dos melhores vinhos do mundo, tá? Geralmente ele pode ser tinto, branco ou rosé. Como eu tô na época do vinho branco, então vocês receberam vinho branco porque eu tô presenteando para vocês com o que eu tô tomando no momento. Você só tem que indicar, né, o que você utiliza. Eu acho que eu parti desse princípio. Mas na verdade é porque é bom. Então esse é um vinho de Portugal, é um vinho verde, tá? Então é um vinho de região. Eu espero que vocês gostem aí para tomar ele com queijo. Excelente. Adoro vinho de Portugal, já vou logo adiantando. E ele é um de origem controlada que eu tô vendo. Então, é bom. Com certeza é coisa boa. Então, quero agradecer vocês por estarem aqui no podcast A Bota na Obra. Foi batizado aqui pela equipe esse podcast. E vamos para cima. Obrigado, sucesso. Te agradeço, Fabrício. Toda a sua turma aí, as pessoas que te seguem, acho que estão muito bem acompanhados aí com você, acho que se qualificando, aprendendo sobre as melhores práticas de gestão de obras e conte com a gente aí por precisar também. Obrigado. Obrigadão, Fabrício.
É nóis, tamo junto. Então esse foi mais um podcast Bota na Obra e a gente volta em algum outro episódio. Valeu você que ficou até agora. Link do Mais Controle aqui embaixo. Salva de palmas!